Lembra quando nós tivemos aquela conversa de oxigênio que estava faltando lá em Manaus? Naquela ocasião eu até fiz esse vídeo daqui, ó. Está vendo aqui a imagem? Porque aconteceu de mídia, lacrador, aqueles caras que estão sempre enchendo a porra do saco do presidente, dizendo que o presidente é isso e aquilo, e simplesmente dizendo que o presidente deixou que faltasse oxigênio lá em Manaus. Pois bem, nessa CPI agora, que eu já fiz vários vídeos a respeito, o senador Marcos Rogério ele deu uma entrevista coletiva e ele falou a respeito dessa coisa de oxigênio e Manaus. E nós vamos ver o que é que ele falou. A entrevista dele é muito boa, mas muito boa, esclarecedora demais. Eu dividi a entrevista dele em duas partes. Nós vamos ver aqui a primeira parte, vamos ver o que ele falou e eu volto em seguida para fazermos algumas observações e alguns comentários. Ok? Chega a CPI e espanca uma das narrativas mais repetidas até agora, de que, no caso do Amazonas, o governo federal, o Ministério da Saúde, não agiu, quando agiu, agiu com muito atraso e que o colapso no sistema de oxigênio era culpa exclusiva do governo federal. Acabou a narrativa. A fala do secretário mostra de maneira evidente o que de fato houve. No dia 7, ele faz contato com o ministro da Saúde e diz: olha, temos problema, precisamos de ajuda na logística para trazer oxigênio para o Amazonas. Eu perguntei, o pedido foi feito no dia 7 à noite. Que dia chegou a resposta com a providência, a chegada dos primeiros cilindros? Ele disse, no dia 8. Pediu no dia 7, no dia 8 já teve a resposta, a chegada da aeronave com os primeiros cilindros de oxigênio. Acabou a narrativa. O fato é, houve um pedido e houve uma resposta rápida e a chegada do oxigênio. Segundo passo, eu questionei a ele com relação à cronologia dos fatos. Porque ficaram aqui o tempo todo com a narrativa de que não, que dia 7 o Ministério foi comunicado sobre o colapso do oxigênio e que demorou-se tantos dias para uma resposta efetiva. Mentira. A verdade veio à tona e derrubou a narrativa. Falou-se num dia, no dia seguinte já tinha a resposta com a chegada dos primeiros cilindros. Em que momento que se deu a informação para o Ministério com relação ao problema do oxigênio? Tempos depois. Agora, é preciso olhar no retrovisor do tempo para ver onde realmente estava o problema relacionado não só ao oxigênio, mas à estrutura de saúde do estado do Amazonas. Ele está muito antes. Relatórios apresentados. Mais claro do que isso aí é impossível, cara. Eu acho que só o sol lá no deserto, meio-dia, ia ser capaz de ser mais claro do que isso aí que o senador comentou nessa primeira parte. Eu já havia comentado em um vídeo anterior, quando eu falei dessa coisa de CPI, que não adianta ficar chamando Eduardo Pazuello, chamou a doutora Anice Yamaguchi, chamou a médica Maíra Pinheiro, chamou um executivo da Pfizer, chamaram inclusive aquele ministro que poucas pessoas se lembram, Nelson Teich, e esse Nelson Teich, ele ficou apenas um mês no governo. Um mês. O que é que o cara com um mês no governo ia conseguir contar, expressar? Conhecer o quê? O Ministério da Saúde ele é gigantesco. O orçamento do Ministério da Saúde é uma coisa assim absurda de grande. O que é que o cara com um mês ia conseguir contar? Então é preciso chamar
além dos prefeitos vagabundos, dos governadores vagabundos, chamar secretários de saúde e secretários de finanças, porque são esses caras que lidam diretamente com essa questão: o dinheiro, equipamento, material, recursos, enfim, tudo que o governo federal fez em prol de estados e municípios nessa coisa aí de Covid. E aí o senador Marcos, ele foi perfeito. O que é que ele perguntou para esse Marcelo Campelo? Amigo, quando foi que você percebeu e entrou em contato com o Ministério da Saúde que estava acontecendo essa coisa aí de oxigênio e tal, etc? Quando foi? Aí o cara respondeu, lá no dia 7. O que é que o senador Marcos perguntou para ele em seguida? E quando foi que você recebeu uma resposta? No dia 8. Dia 7 eu falei, no dia 8 me responderam. E com um detalhe, a resposta não foi aquela resposta vaga, indefinida. Olha, viu, fulano, a gente vai ver o que é que a gente pode fazer e tal. Você não consegue fazer qualquer meio de campo aí, um improviso, um armengue qualquer aí pra ir... Não foi isso não, cara. Nós vamos enviar material para você, nós vamos providenciar uma logística, nós vamos providenciar oxigênio, nós vamos providenciar tudo e vamos mandar aí para você. Foi essa a resposta que ele recebeu, esse ex-secretário lá do Amazonas, Marcelo Campelo. Repito, são essas pessoas, secretário ou ex-secretário de saúde e de finanças de estados e municípios, é que precisam ser convocados, além, é claro, de governador e prefeito. Aí talvez você pergunte assim, mas e quem garante que ele falou a verdade? Amigo, entenda uma coisa assim, ó. Essa coisa de CPI, essa daí, apesar de para mim ser uma palhaçada, uma vagabundagem, eu já falei isso em diversas ocasiões, porque eu já fiz vários vídeos abordando essa CPI de Covid. Mas existe uma coisa assim, quando o cara ele é convocado para ir para essa tal de CPI, para prestar lá o depoimento dele, sei lá, entrevistado, é o seguinte: ele tem duas opções. Uma opção é ele ficar de bico fechado. Não vou falar nada, não vou responder nada, não quero nem saber. A segunda opção é ele falar, é responder as perguntas. Só que, quando ele faz a opção de falar, de responder as perguntas, ele se compromete em falar a verdade. Porque se for constatado que ele omitiu, que ele não falou a verdade, que, enfim, ele pode até ser preso. Então, ele escolhe, ou eu não vou falar porra de nada, vou ficar de bico fechado, ou eu vou falar e vou falar a verdade. E o que ele falou pode ser depois verificado. Não tem dificuldade nenhuma em fazer essa verificação. Ele falou isso, ele falou aquilo, ele respondeu as perguntas, e tudo o que ele falou pode ser perfeitamente verificado. Não é nada assim impossível do outro mundo. A gente não pode ser verificado todas as informações que ele prestou. Correto? Vamos ver na sequência do que o senador Marcos Rogério ele falou a respeito dessa questão de oxigênio, e eu volto em seguida para darmos continuidade à nossa conversa. Em 2019, depois em 2020, apresenta um quadro crítico para a saúde do Amazonas. Hospitais abarrotados, pacientes sendo atendidos em macas, pacientes com falta de atendimento. Isso denunciado pelo Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico e tantas outras entidades. E aí, quando começa a pandemia,
a rede hospitalar, tanto da atenção básica quanto de média e alta complexidade, está com problema. Falta estrutura no interior, falta estrutura na capital. A prefeitura de Manaus não tem um hospital de referência, um pronto-socorro de referência. E aí vem a pandemia. E aí começam as sucessões, começa aí a sucessão de erros administrativos. Falta de planejamento, falta de cuidado com a vida das pessoas, falta de iniciativa do Poder Executivo. A White Martins notifica o governo do estado diversas vezes e no mês de julho, no dia 20 de julho, manda carta ao governo, dizendo, olha, temos problema com oxigênio, é preciso aditivar o contrato, é preciso contratar mais, vamos ter problema, está aumentando a demanda, não temos o suficiente. O governo se omite, não aditiva naquele primeiro momento. Só foi fazer o aditivo com relação à contratação de mais oxigênio com a White Martins no dia 23 de novembro, quando a situação estava ainda mais grave. E aí aditiva no limite permitido pela lei de licitações. Ou seja, o Estado sabia do problema, tinha sido notificado do problema, aditiva no final do ano para contratar o limite que a lei permite, mas não abre um novo processo de licitação para contratação em quantidade suficiente. Também não notifica o Ministério da Saúde com relação à elevação do nível de contaminação e de risco. Eles passam o tempo todo. Agora veja uma coisa interessante. Ele falou que havia hospital lotado, pessoas sendo atendidas em corredor, que não havia isso, que faltava aquilo e que quanto mais se procurava, mais absurdos e em cima de absurdos ia se encontrando. Agora pense o seguinte, o que é que na verdade o senador Marcos Rogério ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que diante desse quadro absurdo, essa coisa e aquele papo de que o sistema é mentira, sobrecarregado é mentira, eu já fiz vídeo a respeito disso. O que ele quis dizer é o seguinte, é que diante desse quadro que se encontrou lá, os hospitais sucateados, não tinha nada, talvez não tinha nenhum esparadrapo lá. Mesmo se, vamos supor que a narrativa dos esquerdalhas, dos vagabundos fosse verdade, que o presidente não mandou oxigênio, não mandou ajuda, ainda assim, a situação já estava caótica por si mesma. Porque, caso você não saiba, é o seguinte, isso até merece no futuro um outro vídeo para explicar melhor, mas de maneira assim por cima é o seguinte, a Constituição de 88, aquela Constituição feita por vagabundos, certo? Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique, Dante Oliveira e outros vagabundos que tinham lá em 88, aquela Constituição de vagabundo, ela concedeu muita autonomia para governadores e prefeitos. Eles praticamente mandam no estado e nos seus respectivos municípios. Ela subtraiu uma parte considerável do poder do presidente. Então, quem manda de fato, quem se responsabiliza, a responsabilidade por tudo no estado e no município é governador e prefeito. Então, se o hospital estava lá uma sucata, não tinha nada, estava tudo obsoleto, tudo quebrado e tudo mais, a responsabilidade central, principal, é do prefeito e do governador, não é do presidente. Você não pode ficar cobrando o presidente por isso, por aquilo, porque a Constituição que nós não concordamos, essa que existe atualmente, a de 88, fez isso. Extraiu boa parte do poder do presidente e entregou para prefeito e governador.
E em cima disso, não custa nada lembrar, eu já fiz até um vídeo no passado comentando a respeito disso. Lá em lá em 2014, você lembra qual era a situação aqui no nosso país? Lembra que estava tendo aquela putaria de Copa do Mundo? Lembra que era negócio de construir estádio e etc? Agora eu te pergunto, quem é que nessa ocasião estava preocupado com oxigênio? Quem é que estava preocupado com hospital, com profissionais, com equipamentos, com infraestrutura? Quem estava preocupado com tudo isso? A Rede Globo, a vagabunda, ela estava fazendo festa. Ela junto com o Gavião Bueno, jogo do Brasil, não é? Acabava um jogo do Brasil, se o Brasil vencia, era porcaria de Ivete Sangalo, era negócio de passista lá do Rio de Janeiro fazendo samba, chamando o Olodum, lá em Salvador, né? O Olodum que eu conheci e hoje em dia a gente vê o Olodum vendido para a Rede Globo, que é uma pena, não é? Então era isso que a gente estava lá em 2014. Ninguém estava preocupado com oxigênio, com infraestrutura, com profissionais, enfim, com nada. Para que você possa ter uma ideia, por exemplo, um hospital, já que estamos falando aqui de hospital, de oxigênio e etc. Quando você, por exemplo, contrata uma empresa para instalar um aparelho caro, tipo raio-x, ressonância magnética em um hospital, esse hospital ele já precisa estar com uma infraestrutura física, elétrica, mecânica ou hidráulica, seja como for, pronta adequadamente para quando esse aparelho chegar e ser instalado lá, para ser usado. E lá, pelo que o senador Marcos Rogério estava contando na entrevista dele, não tinha nada, absolutamente nada. Precisa de oxigênio? Precisa. Como é que está aí a situação? Há espaço para guardar esses cilindros de oxigênio? Não tinha nada. O hospital estava lá caótico, enfim, bagunçado, sem nada. Tudo na base do improviso. Vamos empurrando com a barriga. Erros grosseiros de gestão. Tudo isso. Daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco a gente resolve. E tudo isso foi se acumulando ao longo do tempo e chegou nisso aí. Como ele falou, na hora que apareceu essa merda de Covid do caralho, a coisa explodiu. Era uma bomba relógio aquilo ali. Era uma bomba relógio e que já estava no limite do limite. Faltava só uma coisinha e essa coisinha foi o tal do Covid e ela simplesmente foi e explodiu. Aí os vagabundos de sempre, né, os canalhas de sempre, Rede Globo, que lá em 2014 estava fazendo samba, fazendo festa por causa de merda de Copa do Mundo, quer jogar a culpa no presidente. Afinal de contas, é aquela questão assim, para que eu vou me preocupar com oxigênio se tem Copa do Mundo? Se tem um estádio de futebol de 3 bilhões em uma região do país que não tem nem time na Série B, eu acho que não tem nem na Série C. Para que eu vou me preocupar com oxigênio? Se eu posso gastar dinheiro, um rio de dinheiro, uma tonelada de dinheiro com Copa do Mundo? Vou me preocupar para quê com essas coisas? Com educação, com infraestrutura, com segurança, com estrada, com aeroporto, com tudo isso, se a gente tem Copa do Mundo? E mais ainda, imagine se você e eu estivéssemos ainda em 2014, 7 anos atrás. Para que vai se preocupar com oxigênio, com hospital, com profissionais, com tudo isso que eu acabei de mencionar aqui, se lá na frente, no futuro, nós podemos, no caso os esquerdalhas, Rede Globo e outros, empurrar a conta de tudo isso para cima do Jair Bolsonaro? Para que eu vou me preocupar? Não é assim? Então, essa entrevista do senador Marcos Rogério, ela é muito esclarecedora e serve para jogar, conforme ele mesmo disse nas palavras dele, jogar por terra de vez essa conversa besta,
essa conversa idiota, essa mentira de que o presidente foi o culpado porque houve crise de oxigênio lá em Manaus. Correto? Vídeo concluído aqui. Eu fiz assim ele meio no improviso, mas eu espero que você goste, eu espero que você aprecie, tá bom? Se puder, aquilo que eu sempre falo, deixe seu gostei. Você pode até pensar que não, mas ajuda um monte quando você dá o seu gostei, tá bom? Muitíssimo obrigado. Vamos continuar de olho nessa CPI, de olho nas informações, enfim, de olho nessa ótima tarde para você e até o